Pessoal, bom, eu me chamo Rosimeire, estou aqui auxiliando a professora, né, nas aulas de termodinâmica. Bom, e como já foi me orientado, vocês já estudaram aí dilatação, né, dilatação térmica, já estudaram dilatação térmica linear, que é a dilatação que ocorre em uma dimensão. Então, como vocês já viram aí, então só fazendo aqui um esboço, então a gente tem que a dilatação linear, ela ocorre em uma dimensão, né? Então, por exemplo, você tem uma barra de ferro, por exemplo. Você aquece essa barra de ferro a uma certa temperatura, que eu vou chamar de θ. Com um passar do tempo, né? Que essa barra for aquecida, então ela vai sofrer um aumento de tamanho. E esse aumento é o que nós chamamos de dilatação térmica. Bom, então, isso quer dizer que a barra, ela sofreu um aumento no distanciamento, né, das suas moléculas, nas moléculas que compõem essa barra de ferro. Então, isso que nós chamamos de dilatação térmica. Bom, então, essa é a dilatação linear, que é dada por essa fórmula aqui, né? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes θ. Bom, então essa é a dilatação linear, só revisando aqui com vocês. Bom, então agora, hoje nós vamos estudar sobre dilatação superficial, dilatação térmica superficial. Bom, a gente sabe que uma superfície, né, ela contém duas dimensões. Que dimensões são essas? Altura e largura. Na dilatação linear, né, o nome já está dizendo linear, ou seja, a dilatação ocorre em uma dimensão. Na dilatação superficial, como uma superfície eu tenho o quê? Altura, né? Altura. E tenho largura. Então, essas duas dimensões, elas vão ocorrer aí, elas vão sofrer uma alteração no seu tamanho. Então, isso que nós vamos chamar de dilatação superficial. Bom, e da mesma forma que acontece na dilatação linear, na dilatação superficial, nós vamos ter um objeto, né? Supondo que nós temos aqui uma placa de metal. E essa placa de metal, ela inicialmente, a uma certa temperatura, que eu vou chamar de θ0, ela vai ter uma área A0, que eu vou chamar de A0. Então, ela vai ter ali uma área inicial. E depois de aquecida a uma certa temperatura, que eu vou chamar de θ, ela vai sofrer uma variação no seu tamanho, ou seja, ela vai aumentar de tamanho, vai dilatar. Então, isso que é a dilatação superficial, é um aumento nas suas dimensões, né? Nos seus lados. Ou seja, ela não vai aumentar só de um lado, vai aumentar os dois lados. E aqui, como vocês podem observar nessa figura, né? Nesse esquema, aqui eu teria o tamanho inicial da placa antes de ser aquecida. Aqui, ó, esses tamanhos aqui foi o tamanho que a placa sofreu, que a placa dilatou, né? Aí. Então, nós temos aqui, ó. Essa área aqui, né? Altura e largura, sabe que a área, ela é base vezes altura. A base é isso aqui, ó. Nós chamamos também de largura. Vezes a altura, né? Que é isso aqui. Então, nós temos uma alturinha aqui. Essa vai ser a área que vai ser dilatada. Essa área que vai ser dilatada, eu vou chamar ela de ΔA. Essa área de ΔA, por quê? Porque ela vai ser a área
final, né, que vai ser tudo isso aqui, menos a área inicial, que vai ser só essa aqui, ó. Percebam que se eu pegar a placa completa dilatada, menos essa área aqui inicial, né, que eu vou chamar de A0, eu vou ter o meu delta A, né, que é só essa parte aqui que eu tenho rachurada de azul. Então, esse é o meu delta A. Isso quer dizer que a placa sofreu o quê? Uma dilatação superficial. Bom, na dilatação térmica linear, como nós vimos aqui, nós temos o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear. Aqui a gente também vai ter um coeficiente de dilatação linear, que é o beta, né, como nós estamos vendo aqui. O beta. Esse beta, ele vai ser o quê? O beta, vou botar aqui, o beta, ele vai ser igual a 2 vezes o alfa. Ou seja, ele vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Bom, a gente vai ver isso mais à frente. Daqui a pouco eu explico por quê, né, que esse beta ele vai ser o coeficiente de dilatação linear. Mas já posso mostrar aqui para vocês que se na dilatação linear eu tenho o aumento, né? Eu tenho a dilatação acontecendo em apenas uma dimensão. Na dilatação superficial, eu tenho ele acontecendo em 2 dimensões. Então, aqui, né, vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Bom, aqui, ainda, né, falando sobre o coeficiente de dilatação superficial, nós temos um caso que ele é muito comum, né, que é a placa com furo. Bom, a placa com furo é o seguinte: supondo que eu tenho aqui uma placa, né, e eu faço uma placa de metal e eu faço um furo nessa placa. Ao aquecer essa placa, o que acontece com esse furo? Ele vai fazer o que? Ele vai aumentar de tamanho ou ele vai diminuir o seu tamanho? Ele vai aumentar de tamanho junto com a placa ou ele vai diminuir, né? Percebam que o quê? A dilatação térmica ela é o distanciamento, né, entre as moléculas. Então, se as moléculas dessa placa vão aumentar, né, o que vai acontecer com esse furo? Bom, puxando bem aqui, supondo que aqui, ó, nós temos uma visão microscópica que está acontecendo aqui. Então, ó, percebam que aqui, vamos supor que eu tenho, né, um esquema aqui, ó, vou ligar aqui os átomos, aqui, isso aqui é os átomos. Eu vou ligar aqui esses átomos entre si. Ó, aqui eu tenho nas bordas desse furo esses átomos. Então, quando eu aquecer, os átomos automaticamente eles vão se distanciar. Então, se distanciando, ele vai aumentar aí esse tamanho desse furo, né, nessa borda. Então, visto isso, o que acontece? Se a placa vai aumentar de tamanho, então esse furo tende a seguir, né, também o mesmo rumo, ok? Ou seja, ele vai aumentar de tamanho, o furo vai se dilatar, né? Até porque se você pegar a tampa, né, a tampinha, supondo que eu tenho aqui a tampa desse furo,
E se eu aquecer também, né, ele vai o que? Dilatar. Então, se eu aquecer a mesma temperatura, né, levar ao mesmo tempo a mesma temperatura, esse furo ele vai se dilatar e ele vai, com certeza, né, cobrir aí esse furo como se ele não tivesse acontecido nada, como da mesma forma como ele tapava esse furo inicialmente, né? Então, essa é uma grande dúvida, né, que tem. Cai muito em pegadinhas de provas, né? Se você tem uma placa, faz um furo nela e aquece, o que vai acontecer com esse furo? Ele diminui ou ele aumenta de tamanho, né? Então, fica aí a dica. Então, só pegando aqui essa placa, ela vai aumentar o seu tamanho, né? Então, eu vou botar bem aqui, ó. Faz de conta que eu tenho aqui a placa aumentada. Então, o furo, ele vai aumentar de acordo com a placa, o tamanho da placa.